Ei você, pessoa da comunidade da bandeira branca, azul e rosa, eu sou psicóloga e eu venho nesse vídeo trazer uma mensagem super importante que foi muito relevante para os meus pacientes aprenderem, a vivenciar suas jornadas com leveza, com sustentação das suas identidades. Hoje eu vou falar sobre isso. Como sustentar essa identidade através da leveza. Quem sou eu? Eu sou Fernanda Teixeira, eu sou psicóloga e trabalho com a belíssima comunidade da bandeira branca, azul e rosa, que carinhosamente eu chamei. Então, se você faz parte dessa nossa comunidade, por favor, se inscreve aqui no canal e me ajuda a espalhar para os amigos. Cada vez mais a gente precisa de pessoas que possam receber esse tipo de mensagem e reflorestar o seu imaginário sobre a identidade, que é potência, que vibra e que traz uma singularidade tão importante na vida de cada um que partilha dessa identidade. Se você quiser saber como trabalhar comigo, eu tenho uma lista de espera. Aqui embaixo tem um link, preenche e quem sabe a gente vivencia essa jornada juntos. Mas vamos lá falar sobre o que interessa, gente? Vamos falar sobre sustentação da identidade. Aí tem um dedinho que tá machucado, então vocês vão ver uma coisinha brilhante aqui, um pontinho de luz, então saibam disso. Bom, gente, eu acho que eu venho falando muito aqui, sobre sustentar a identidade, sobre como existe o processo de sustentar uma identidade dissidente. Então, assim, a gente vive numa cultura absolutamente normativa e ter uma identidade é algo que é muita potência, é muita luz, só que muitas vezes parte de um lugar onde ainda não existe tanta informação, não tem muitas Fernandas falando por aí que a identidade é potência. E é sobre isso que eu venho falar aqui com você hoje. Então, como eu disse, venho falando muito sobre sustentar a identidade. E a ideia que algumas pessoas fazem dessa frase é sustentar num sentido de, sabe, quando a gente está ereto, assim, e quando a gente está com o abdômen duro, assim, e nada, a gente segura. Então, qualquer coisa que vem, a gente dá essa segurada. Sustentar é isso também, mas eu venho nesse vídeo falar sobre um aspecto simbólico de sustentação dessa identidade. Eu sou uma psicóloga junguiana, então a gente vai falar aqui sobre símbolo. Mas olha, é bem legal. Então vamos imaginar, eu não posso deixar esta caneta soltar. Então tem que ficar ali, segurando. Segurando. Gente, experimenta segurar assim, com tensão, tá? Minha mão como tá vermelha. Experimenta segurar assim por, sei lá, 30 minutos, 1 hora, 2, 3. Teu braço vai ficar super doendo. Tua mão não vai conseguir sustentar essa tensão. Então, simbolicamente, você vai comigo aqui num lugar que sustentar, eu tenho que muitas vezes fazer isso, mas algumas vezes eu tenho que dar uma afrouxada, porque senão eu vou ficar duro, rígido e não vou conseguir me movimentar e não vou ter mais força. Bom, então eu venho falar aqui de um outro lugar. Eu venho falar de uma sustentação que, ao invés da força, parte da leveza. E é bem interessante a gente pensar, que como que uma leveza pode ser forte? E pode. Porque sustentar uma identidade tem a ver com também permitir a fluidez. Permitir que algumas coisas, elas mudam, Então eu quero que você... Eu sempre faço isso com os meus pacientes, que é assim. Muitas vezes eles vêm nesse lugar, assim, dessa ideia de que eu preciso, Eu já fui acolhida pela Fernanda, os pilares do meu atendimento. Eu já compreendi a minha história, eu entendo por que eu faço tal coisa, eu entendo por que eu me porto assim em alguns relacionamentos, por que eu me porto assim diante de um gerente. Então eu compreendo a minha história. Compreendendo a minha história, eu posso criar um repertório de como lidar com as coisas que eu passei na minha vida, porque todo mundo passa por coisas muito difíceis em alguns momentos da vida. Então, eu compreendo essa minha história e eu vou criando um repertório para lidar com as intempéries da vida. E aí que existe essa palavra que eu quero trazer para vocês aqui, que é a leveza, e uma outra palavrinha maravilhosa que é a fluidez. E para isso, eu quero te ajudar com uma visualização de um bambu, tá? Então, um bambu, ele é algo que fica, ele fica firme ali, entre aspas. Então vamos entender essa firmeza, como é que é. Por quê? Porque o bambu, ele tem essa flexibilidade, Parece muitas vezes que ele vai quebrar, que ele vai cair, ele tá quase ali no chão, mas de repente ele levanta. Então por quê? Porque o bambu, ele traz essa fluidez e ele traz que, pra gente sustentar uma identidade, muitas vezes a gente vai ter que aprender a dançar com a vida. Olha que bonito, dançar com a vida. O que é isso? No mesmo dia, gente, pode estar sol,
pode estar chovendo e pode ter um arco-íris. Olha só, e depois pode chover de novo, no mesmo dia. Se você mora aqui em São Paulo, você sabe como é essa loucura. É assim. Então, assim, a vida, ela é impermanente. Essa é a única certeza que a gente tem na vida. Que nada é fixo e nem permanente. Então, muitas coisas acontecem, né? E muitas vezes, eu, ao longo da minha vida, ao longo da minha história, os pacientes trazem, Fê, eu achava que eu ia ficar casado com essa pessoa o resto da minha vida. Eu achava que eu ia ter a carreira que eu tanto batalhei, que foi tão difícil para mim. Eu achei que isso aí ia ficar, eu ia casar com essa carreira, Fernanda, ia ficar o resto da vida. Eu falei assim, pois é, mas na verdade você já me contou que você queria ter feito uma outra faculdade, que você escolheu essa faculdade porque era a faculdade que te daria dinheiro. De fato, você hoje está na minha frente, você é uma pessoa autônoma, você é uma pessoa que consegue pagar pelas coisas da vida, você conseguiu sair de um lugar onde você não tinha tantas condições e ir para um lugar onde você pode hoje ter uma autonomia. E ter autonomia, gente, financeira, é isso aqui, ó. Então, assim, eu tô firme, mas nada é permanente. Então, muitas coisas acontecem na vida, a gente tem altos e baixos. Nosso eletrocardiograma tem o quê? A onda faz o quê? Vai para frente, vai para trás. Nosso pulmão faz o quê? Abre e fecha. Ou seja, estou trazendo para vocês que essa fluidez, ela existe na natureza. Essa fluidez e essa não rigidez, né? Então você imagina, quando eu morei na Europa, eu morei na Irlanda um tempo, gente, era frio todo o tempo, né? Aí era 6 meses de calor, 6 meses no frio, né? Só que assim, esse do calor, gente, é 15 graus, né? 14. Por favor, né, gente? Imagina a pessoa que nasceu na praia, como eu, né? 40 e 41 graus, aquela coisa, aquela loucura que eu não gosto, né? Eu vou lá. Mas aí eu vou vendo que as estações, elas vão mudando. E quando elas mudam, né? Então, assim, é muito bonito quando sai do inverno e vai para uma outra estação, né? Por isso que quando a gente mora lá, a gente consegue entender, né? Tem uma música maravilhosa chamada Summertime. E o Summertime, né? Esse tempo de verão, é porque é isso. Foi tão inverno que tudo que eu mais quero é estar com sol. Teve uma vez que eu tava lá, tava trabalhando lá na Irlanda, aí veio uma senhora, falou comigo, falou assim, escuta, você não vai sair pra ficar no sol? Aí assim, a pessoa que já veio do sol, eu tinha acabado de chegar, eu falei, não, tô bem, tô trabalhando. Ela falou assim, olha, acho melhor porque depois não tem. E é isso mesmo, gente, né? Então, assim, essas estações do ano que são muito marcadas, né? Muitas vezes na Europa ou em outros lugares. E mesmo aqui, gente, estava muito frio até bem pouco tempo atrás, estava de cobertor. Agora, né, a gente está de ar-condicionado, bombando, né, no 18, né, gente? Então, o que eu quero dizer para vocês? Essa sustentação, ela tem a ver com dançar as impermanências da vida. Dançar que nada é fixo e nada é permanente. Não há tristeza que dure para sempre e não há alegria que dure para sempre também. Muitas vezes os pacientes falam assim, ai, Fê, podia, né? Podia viver, né, um sol o tempo todo. Eu falei assim, pois é, meu amor, Disney não dá, né? Não dá pra ter Disney o tempo todo. Porque eu sou assim, gente, eu sou essa pessoa que brinca, eu sou essa pessoa que traz leveza nos meus atendimentos, né? E trago aqui pra vocês também. E trago aqui um convite para vocês repensarem que a sustentação, ela também tem a ver com a gente se moldar. E aí, muita atenção nesta palavrinha, porque pessoas da comunidade da bandeira branca, azul e rosa, não incomumente, não sei se existe essa forma de falar, mas já falei, então não é incomum que muitas vezes, né, por N motivos, por N condições da própria vida, dos desafios da própria vida, muitas vezes essas pessoas, né, alguns dos meus pacientes, eles acabam se relacionando com algumas pessoas, amorosamente falando, afetivamente falando, que tem um monte de vídeo meu falando sobre isso, né? Quando você sustenta a sua identidade, você pode experimentar, você pode vivenciar de novo uma adolescência, mas agora com muito mais presença, com muito mais conformidade com quem você verdadeiramente é. E aí as pessoas vão lá, né, gente? Vão lá, se relacionam, às vezes, né, abre relacionamento, às vezes refaz, né, uma série de crenças que tinha a respeito da monogamia ou não monogamia, a respeito da própria idade. Então, às vezes eu tinha certeza, Fê, que a minha atração era pelo feminino. Fernanda, acho que não.
acho que não, tô aqui sentindo coisas ali pelo meu amigo. Aí eu falo, tá bom, né? Vamos olhar esse desejo, porque desejo é isso, né? Desejo é onde a nossa alma aponta. Tem vídeo meu falando sobre isso, vou colocar aqui também. Bom, gente, e aí a pessoa vai lá, de repente se relaciona com uma pessoa, é incrível, como teve um momento, né, que isso era uma coisa muito importante para um paciente meu. E ele falou, Fê, eu quero que você me ajude a me relacionar. Eu nunca me relacionei com ninguém. E aí, o que é mais bonito, né, gente? A nossa relação, né? Porque eu e o paciente, a gente tá se relacionando. Então eu falo assim, como assim você nunca se relacionou com ninguém? Olha a nossa relação aqui. Isso aqui é o quê? E aí ele fala, nossa, é mesmo, Fê. Então, assim, cara, eu consigo. Porque às vezes a pessoa, tipo, nunca falta na sessão. É uma pessoa super assídua, uma pessoa que tá ali, né? Realmente vivenciando a sua jornada, ouvindo a sua história, passando muitas vezes pelas dores, porque não é só alegria que vive, né? Então, passando pelos desafios, entendendo como se coloca no mundo e como recorrentemente, muitas vezes, se coloca no mundo de uma maneira arriscada, de uma maneira que eu viro e falo assim, então, pelo que você tá me trazendo, eu acho que você tá com muito medo de se relacionar com essa pessoa, porque de fato talvez você não esteja preparado ainda. E tá tudo bem. Então, quando eu falo que sustentar tem a ver com moldar-se, eu tomo muito cuidado com você. Por quê? Para que você não pense que eu tô falando assim, me moldar ao ponto de esquecer quem eu sou para estar ao lado de uma pessoa. Não, 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 não. Não é isso, tá? Não é se moldar para agradar o outro. Eu também não tô falando para você nunca agradar as pessoas, não é isso. Mas você entendeu, né? Então, assim, nunca me relacionei, me relaciono, e aí agora pela primeira vez eu me sinto verdadeira, e aí eu de repente esqueço quem eu sou para ser uma outra pessoa, porque eu tenho tanto medo de perder isso aqui, que eu fico fazendo tudo que eu acho que essa pessoa vai querer pra mim, tudo de mim, tudo que eu acho que vai ser importante pra gente continuar juntos. E aí o que acontece? Essa pessoa se perdeu de si. E aí a gente fala, vamos fazer o caminho de volta para casa, vamos fazer o caminho de volta para casa para você se lembrar de quem você era. Porque muitas vezes o paciente chega e fala assim, Fê, tô perdida, não sei o que fazer, né? Acho que eu me envolvi demais, acho que me deixei, acho que já não sei mais onde eu tô. Eu falo assim, então tá bom, vamos pegar o trem e vamos fazer o caminho de volta para casa, vamos olhar o que tá acontecendo. Porque a terapia é isso, gente. Terapia não é uma coisa fácil, não é uma coisa agradável, não é para você sair feliz o tempo todo. Porque se o paciente sai feliz o tempo todo, gente, eu já sei que meu trabalho não está sendo bem feito, porque sair feliz o tempo todo é um chat GPT que está fazendo ali para ajudar uma pessoa a elevar a sua autoestima, dizer aquilo que essa pessoa quer ouvir ou que ela precisa ouvir. Só que, na verdade, a terapia, né, ela tá ali em outro lugar. Eu não tô ali pra dizer... Quantas vezes eu não falo isso pros meus pacientes? Eu não tô aqui pra falar nada pra te agradar. Tudo que eu te falar vai ser do meu coração e a partir do que eu tô vendo aqui em você. Mas eu não posso fingir que eu não tô vendo que você tá se colocando novamente e recorrentemente em um relacionamento que pode sim te levar a lugares bem conhecidos, lugares onde você depende dessa pessoa e é onde você se perde. Então bora fazer o caminho de volta. Então, gente, é isso. Sustentar tem a ver com moldar-se às impermanências da vida. Então tem dias que eu vou estar triste, tem dias que eu vou estar alegre, tem dias que eu vou sentir uma baita euforia, porque eu me olho no espelho e me sinto bonita. Eu me olho no espelho, eu me sinto... Quantas vezes, né, pacientes queridas que vêm aqui no espaço de ser, né, que é um espaço de ser, né, e vêm com as suas roupas, vêm com as suas expressões, né, e eu falo assim, meu Deus, olha essa pessoa, né, eu falo, olha essa mulher, né, que eu tô pensando uma paciente específico, olha quem é você, olha como você brilha quando você tá com esse make, olha como você brilha quando você tá... Bonitinho, gente. Às vezes o paciente faz assim, ó, fica assim o tempo todo. Eu falo assim, ai, tá gostoso passar a mão nessa barba, né? Ai, tá tão bonita. E aí, gente, sustentar tem a ver com isso. Tem a ver que tem momentos que eu vou olhar minha barba e eu vou falar assim, nossa, que incrível. Tem momentos que eu vou olhar minha barba e vou falar assim, acho que eu quero colocar um brincão. Vocês sabem que eu sempre tenho essa imagem, né? Que é um paciente bem unipaciente, muito querido. E aí, ele, né, faz assim com a barba e fala assim, ai, Fê, hoje acho que eu vou colocar um brinco e uma sandália plataforma. E às vezes a pessoa tá super aberta e vai e brilha. E tem outros momentos que não dá. Tem outros momentos que eu vou de sandália rasteirinha, né? E tá tudo bem.
Tem outros momentos que eu vou fazer minha barba e vou colocar meu brincão. Então tudo depende. Tudo depende de como as coisas estão com você. O que eu quero dizer desse vídeo, gente, eu quero deixar muito claro, é que soltar, né, sustentar também tem a ver com soltar. Sustentar tem a ver... Aliás, vou deixar um outro vídeo que eu fiz complementa a esse, tá? Que sustentar tem a ver com soltar. Soltar uma ideia de uma vida que eu achei que seria, de uma carreira que eu achei, que eu me dediquei tanto, e agora eu vejo, tipo, não preciso ir para uma outra coisa, porque se eu não for para essa outra coisa, a sustentação de quem eu sou, ela já não fica. Por quê? Porque eu tenho um desejo que está apontando para mim uma direção e eu continuo no mesmo lugar. Então eu preciso, através do processo terapêutico, através do meu espelhamento de pares, ser extremamente importante para essa leveza, para essa sustentação, né? Eu preciso encontrar uma forma de caminhar para um outro caminho, né? Uma maneira de ter paciência. Eu acho que uma função estruturante muito importante, né, para que haja uma sustentação de uma identidade, né, da bandeira branca, azul e rosa, é você poder fluir, é você poder entender que essa sustentação, ela tem a ver com leveza. O tempo todo eu tô falando aqui no vídeo, isso aqui tem a ver com leveza. Então, eu quero que você imagine que não há brisa ruim que não passe e não há brisa boa que passe. Que não passe também, tá? Então vamos ficar neste lugar, ok? E para finalizar, tá? Eu quero trazer um ponto e depois eu quero ler um pedacinho de um trecho de uma música para vocês, que é o seguinte. Sustentar tem a ver com soltar. Quando os pacientes entendem que esse soltar muitas vezes traz a eles um relaxamento extremamente importante, uma respiração extremamente importante, é quando essas pessoas dão uma virada e muitas vezes eles vão fazer coisas que antes não imaginavam ser possíveis, não imaginavam que teriam forças para tal e que seriam leves e fluidos para dançar esse novo caminhar. Então, é isso. E para terminar, falando o que eu já falei no outro vídeo, eu quero ler um trechinho de uma música que para mim é muito especial. Eu acho que ela é do Gilberto Gil. Então ela diz assim: se eu quiser falar com Deus, e aí assim, ó, nada de religião aqui, tá? A gente tá falando de uma energia maior, a gente tá falando de algo, né, que te coloca, né, nessa vida, que te faz sustentar. Não fixa na palavra, tá? Tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir ao céu sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar. Decidi pela estrada que ao findar vai dar em nada. Nada, nada, nada do que eu pensava encontrar. E assim eu termino, com muita luz a vocês e com muita gratidão pela escuta. Espero que meu vídeo chegue num lugar de amor, generosidade e que provoque a tua movimentação, que provoque o teu caminhar rumo a esse lugar de leveza e fluidez, e que você dance muito, dance, né, as baladas da vida, que horas estão assim e assim vai. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou. Um beijo, até o próximo vídeo, e se você quiser saber como trabalhar comigo, aqui embaixo tem meu link de inscrição para mim, se espera. Um beijo.